Então abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, do versículo 38 ao 42. É sempre bom lermos a palavra de Deus, principalmente numa oportunidade como esta. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, do versículo 38 ao 42, nos diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diga amém e pode tomar o seu assento em nome de Jesus. E vamos deixar esse tema aí, se deixa sempre aí, para que as mulheres também sejam homenageadas e que recebam no coração esta palavra. Nós escolhemos como tema, está aí nesse banner, como ter o coração de Maria vivendo no mundo de Marta. Vamos recapitular novamente. Como ter o coração de Maria? Tá fraco. Vocês não entenderam. Após mim no 3. 1, 2, 3. Como ter o coração de Maria vivendo no mundo de Marta? Diga amém. Glória a Deus. Será que isso é fácil? É tarefa fácil? Meus irmãos, em um mundo cada vez mais estimulante e perverso, que isso, pastor, é verdade. Em um meio ao mundo estimulante e perverso, a história de Marta e Maria nos ajuda então a refletir sobre nossas escolhas nas atividades do dia a dia. Escute bem isso. O momento em que vivemos, cada vez mais atividades acessórias são adicionadas àquelas que nós já realizamos no nosso cotidiano. Ou seja, Facebook. Tem gente que gasta um tempão, Facebook, WhatsApp, o Instagram, compartilhar, curtir, comentar, viraram então atividades presentes na vida contemporânea. Agora olha para cá, Deus sabe e conhece a nossa necessidade de interagir uns com os outros. Deus sabe a necessidade que você tem de deixar a sua casa para você ir trabalhar, porque até recomenda a palavra de Deus que aquele que não trabalha também não deve comer e vai morrer de fome. Então Deus sabe as nossas tarefas, Deus sabe as tarefas árduas, domésticas, os afazeres domésticos de cada mulher. Deus conhece tudo. E o que eu vou mostrar aqui não é Deus ou Jesus aqui, a personagem desse texto, Jesus, Marta e Maria.
eu vou mostrar para vocês que Jesus não condenou o que Marta estava fazendo. É que ela fez no momento que não era para ser feito. Aquele momento era o momento dela se prostrar como a sua irmã Maria e adorar o Mestre. Haja vista que mais alguns dias elas ficariam ausentes dele, humanamente falando. Ele iria subir para o Pai. Então, era uma oportunidade. Só depois dessa oportunidade, Jesus teve mais uma vez na residência de Marta e Maria. E depois já foi para a cruz. E quantas vezes nós deixamos os nossos dias passarem vagamente, e você vai se dedicando a tantas coisas materiais. Elas são necessárias? Elas são. Mas cada uma a seu tempo. Eu sempre, eu vejo Deus é tremendo, muito especialista. Ele fez 24 horas no dia e na noite, 24 horas. Se a gente dividir em 3, 8 horas mais 8 horas, 16, depois 24 horas. Parece que eu estou vendo Deus dizendo para mim e para você: 8 horas é para você trabalhar. Mais 8 horas é para você descansar. Os médicos recomendam para que você tenha um dia triunfante. Você tem que dormir pelo menos 8 horas. E aí, pastor, sobrou 8 horas. E aí, o que eu vou fazer com ela? Servir a Deus. Mas eu pergunto: quem serve a Deus no seu templo ou fora do templo 8 horas a cada 24? Nós não servimos. Às vezes nós falamos que o domingo é o dia do Senhor, mas eu pergunto para você: o que é que você faz no domingo que não é teu? Se a Bíblia diz que o domingo é do Senhor, eu tinha, como cristão, fazer algumas atividades nesse dia. Eu tinha que orar, eu tinha que ler a Bíblia, eu tenho que convidar alguns amigos para estar comigo na casa de Deus. Eu tenho que prestar algum serviço para Deus, porque o domingo é dele, não é meu. Mas tem gente que pega o domingo, vai para o shopping. Tem gente que pega o domingo, vai assistir a partida do Corinthians. Tem gente que pega o domingo, vai para o churrasco, e assim sucessivamente. E nós encontramos aqui uma lição tremenda. Jesus não condenou a atividade de Marta, mas naquele momento era desnecessária. Até porque Jesus não chegou ali batendo o pé e dizendo: o almoço está pronto. Não, ele não chegou ali para comer. Ele chegou ali para levar uma palavra. Ele chegou para levar uma palavra. E aqui nós vemos Marta e Maria, duas irmãs com duas atividades diferentes. Duas irmãs com duas atividades diferentes. E eu coloquei aqui 6 tópicos para abordar com os irmãos. Deixa sempre o do tema aí, filho, tá? Para os irmãos não esquecer esse tema, como ter o coração de Maria, vivendo no mundo de Marta. Preste atenção, primeiro tópico: o que você tem de Marta e de Maria? O que você tem de Marta e de Maria? Vamos ver, olha o que diz o verso de número 38. Diz assim: e aconteceu. Isso é fato, é verídico. Aconteceu. Isso não é história da carochinha. Aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia. E depois do ponto e vírgula, preste atenção o que está escrito:
E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Primeira coisa que eu encontro aqui, que Marta era receptível. Ela recebia muito bem. A Bíblia não diz que foi Maria que o recebeu. A Bíblia diz que certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Sabe por que Marta recebeu e não Maria? Porque isso era dado para a irmã mais velha e mais experiente. Maria era a irmã mais nova e Marta a irmã mais velha. E havia uma tradição para atender alguém. Ainda nesse caso aí, o próprio mestre, o dono de tudo e de todos, Maria sai, abre a porta, e a Bíblia diz que ela o recebeu em sua casa. Pastor, foi um ato extraordinário e maravilhoso? Eu concordo plenamente com você. Mas escute uma coisa: não adianta a pessoa só receber a visita e, com muita educação, olha, entra, se assenta. Aí você sai da sala e vai lá para a cozinha. E os visitantes ficam lá como um bobão. Não tem como conversar com ninguém e fica lá olhando para as paredes. Já pensou você receber de uma forma educada um visitante, um amigo, uma pessoa querida sua? Aí você recebe muito bem, é bem receptível. Aí você abre a porta da casa, recebe ela na sua sala, aí você deixa ela sozinha. Ela vem dialogar, ela vem conversar com você. Marta o recebeu. Marta era boa para receber. É como hoje tem gente que recebe, até abre a porta do coração para Jesus. E aí ele entra. Porque Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus até entra, mas aí quando ele entra, a pessoa não usufrui mais de comunhão. Eu já tenho Jesus, ele já está aqui no meu coração, eu já abri o coração para ele. Só que aí ela começa a ter o coração dividido. Por quê? Porque não dá o devido valor à pessoa de Jesus que reside no seu coração. Ela não usufrui de comunhão com o seu Senhor, que fez do coração dela uma residência permanente. Paulo escreveu dizendo que nós somos templos de Deus e moradas do Espírito Santo. Ou seja, o Pai habita em nós, o Filho habita em nós e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas não adianta você só abrir a porta e não fizer o que está escrito: e cearei com ele e ele comigo. Que ceia é esta? Está falando exatamente da ceia da comunhão. Da comunhão. Marta foi receptível. Ela recebeu, a Bíblia diz aqui que ela o recebeu em sua casa. Recebeu em sua casa. Certamente, entra, mestre, senta. Quer um copo de água? Quer que eu sirva um copo de água? A Bíblia não relata, mas ele chega, se assentou e Maria correu lá para a cozinha. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. Não é uma questão de amor. Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. Jesus amava. Não é porque Jesus repreendeu
de certa maneira, Marta, que Jesus não o amava. Quando você abre em João capítulo de número 11, versículo de número 5, prova isto, que Jesus amava a Marta e a sua irmã, claro, Maria e a Lázaro. Então não é uma questão de amor. Jesus amava aquela família. Jesus sempre passava por ali. Mas Marta aqui, ela tem uma reação, talvez a louça, a cozinha estava toda desarrumada, eu não sei o que aconteceu, mas ela deixa Jesus na sala e ela corre lá para a cozinha. Olha para cá, não adianta você receber Jesus no seu coração e depois não zelar por aquilo que você tem. Se você não der atenção a Ele, olha bem para mim, Ele se ausenta, Ele vai embora. Por isso que a Bíblia diz que quando um espírito sai da vida de uma pessoa, ela é liberta, e o espírito sai, a Bíblia diz que um outro toma lugar ali. E aquele espírito que saiu, ele vai por lugares longínquos, remotos da terra. Aí, depois de um certo tempo, está escrito na Bíblia isso, que ele volta e diz: eu vou voltar na minha antiga casa, para ver se ainda reside lá o dono do mundo, Cristo Salvador, ou se a casa está desocupada. E aí a Bíblia diz que ele sai dos lugares remotos da terra e ele vem. E quando ele encontra a casa desocupada, ele diz: opa, maravilha! Sabe o que ele faz? Ele sai e convida mais 7 espíritos maus para vir com ele e habitar naquela casa, ou seja, naquele coração. E Jesus faz um resumo dizendo: e o último estado desta pessoa será pior do que o primeiro. Por isso que a gente sempre ensina e fala que quem conhece a palavra, não é tem 7 demônios, é 8, porque 7, né, ele traz mais 7, 8. E o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então escute bem isso, não adianta apenas você receber Jesus, mas você não zelar por aquilo que ele é. Você não dar atenção a ele. Pastor, mas o que significa dar atenção a Jesus? Você parar algum momento durante o seu dia, dobrar os seus joelhos e falar com ele. Você abrir a sua palavra e dizer: ó, eu sei, tem roupas para lavar, tem louças para lavar, tem casa para arrumar, tem banheiro para lavar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa, porque esses serviços aqui eu sempre terei que fazer. Eu rumo a casa hoje, deixo linda, maravilhosa, aí à tarde chega os filhos, chega o maridão, suja tudo e a pia fica lotada de louças para lavar, ou após o jantar, ou no dia seguinte. Então, ó, eu vou dar uma pausa no meu dia e eu vou buscar a presença daquele que habita em mim. Aí você para ler a Bíblia, para falar com Deus. Oh, meu irmão, era exatamente isto que Jesus estava propondo para Marta. Ele não estava contra o trabalho doméstico, mas ele diz: ó, não é hora de você fazer isso. Por isso que tão somente está escrito que Marta o recebeu em sua casa. Vamos para o tópico 2. Maria era adoradora. Marta gostava de servir. Repita assim após mim: Maria era adoradora. Marta gostava de servir.
Olha o que diz o versículo de número 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Gente, isso aqui é extraordinário. Ou seja, parece que eu estou vivendo esta cena. Jesus é recebido por Marta. Ela recebe com toda reverência, era um mestre, ela cria nele, ela conhecia Jesus. A Bíblia não mostra claramente que os discípulos de Jesus estavam com ele naquele momento, porque se o estivesse, não está escrito, seria 13 homens naquela casa, e haja comida para tanto. Mas não diz aqui o texto também que Jesus chegou na hora do almoço. De repente aconteceu esse episódio, esse incidente de manhã, ou na parte da tarde. A Bíblia não diz. Veja bem, Marta o recebeu em sua casa, mas a Bíblia diz no verso 39 que tinha uma irmã chamada Maria. E o que Maria faz? Ao contrário do que Marta fez. Porque Marta tão somente foi delicada, recebeu o mestre, pode sentar aqui, o seu lugar está aqui. Eu não sei se tivesse os discípulos, um lugar para cada um. Mas a Bíblia diz que aí ela corre lá para a cozinha. Mas diferente de Maria, a Bíblia diz assim, que Maria, ela se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvir a sua palavra. Oh, irmão, isso é maravilhoso. Que coisa tremenda. Maria diz, olha, não é sempre que o mestre está aqui, não é todos os dias. E ele é tão maravilhoso para ensinar, para falar com parábolas, para ensinar, que eu não vou perder essa oportunidade. E ela se prostra aos pés de Jesus e aí começa a ouvir a sua palavra. Olha para cá, esta palavra também era para Marta. Só que Marta estava no lugar errado, na hora errada. Era para ela estar aos pés de Jesus. Mas aonde estava Marta? Na cozinha. Eu pergunto para você, você não lembra de alguém agora que deveria estar aqui, que de repente nem trabalhou nesse domingo, mas agora está diante de um televisor, assistindo o seu programa predileto, ao invés de estar aqui na casa de Deus? Ou seja, é o crente no lugar errado e na hora errada. Maria disse, olha, eu não vou perder esta oportunidade. Eu vou estar aos pés do mestre. Por que ela o fez assim? Porque Maria era adoradora, Marta gostava de servir. Quer ver uma prova que Marta gostava de servir? João capítulo 12, verso 2. Quer ver a diferença gritante entre as duas? Fizeram-se, pois, ali uma ceia, e Marta o servia. Olha aí, ela gostava de servir. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, ou seja, com Jesus. Então, Marta era servente, gostava de servir. Mas muitas vezes, irmão, você não vê que tem gente que trabalha na igreja tudo, e uma correria, faz isso, faz aquilo, mas ele nunca reserva um momento para oração, para consagração, para ler a palavra, para usufruir de comunhão com Deus.
Você pode fazer todo o trabalho da igreja, até sozinho. Mas se você não dedicar uma parte do seu tempo para servir a Deus, pastor, mas eu estou em casa, como é que eu vou servir a Deus? Irmão, pelo amor de Deus, você pode abrir a sua Bíblia, Deus vai falar com você, vai te instruir, vai te ensinar. Isso aqui é palavra de Deus. Você pode dobrar o seu joelho, né, e falar com Deus, porque oração é falar com Deus e Deus falar com você enquanto você examina a sua palavra. Então veja bem a diferença gritante entre as duas. Maria era adoradora, mas Marta era servidora, gostava de servir. Hoje é tudo mais fácil. Às vezes eu fico pensando, se fosse nos dias de hoje, quando chega uma visita na sua casa e te pega desprevenido, de repente você já almoçou ou não se preparou para tantas pessoas naquele almoço ou naquele jantar, o que você faz? Você aciona o iFood e já daqui a pouco a comida está na mesa, ou o lanche está o iFood. Ou de repente você liga para uma pizzaria, para um restaurante, manda a comida para você, é fácil. Mas naquele tempo não tinha isso. Todavia, a Bíblia não diz que Jesus chegou ali na hora do almoço. Eu penso que não. Não está escrito que ela estava preparando o almoço. Diz que ela estava atarefada com muitas coisas, fazendo o serviço de casa. Gente, isso aqui é tremendo. Isso aqui é um grande ensinamento de Deus para mim e para você. Que você não pode pegar o seu momento que você precisa dedicar ao Senhor, a sua adoração, o seu louvor, o seu agradecimento, e usar desse tempo em coisas banais dessa vida, ou coisas materiais, passageiras. Então eu aprendo aqui esta grande verdade. O terceiro tópico: o melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. Você concorda comigo, irmão? O melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. Daí eu entendo quando o salmista Davi diz: olha, vale mais um dia na tua casa do que em outra parte 1000. Ele diz: ó, eu preferiria estar nos átrios do meu Deus. Aonde são os átrios? Lá fora. Do que habitar nas tendas da impiedade. Gente, olha a importância. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E Maria, diz a Bíblia, assentando-se, olha, gesto de humildade, ela se prostra, ela se rende, tá? Assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Eu estou preocupado nesses últimos dias, porque eu já preguei aqui várias vezes. As pessoas não têm mais fome da palavra de Deus. As pessoas não têm mais sede de Deus. E eu vejo aqui uma pessoa sedenta, uma alma faminta. Maria diz: eu não vou perder esta oportunidade. Eu penso o seguinte, e eu posso até imaginar isso, conjecturar, que de vez em quando Maria, talvez Jesus estava com as costas para onde o lado de que Marta estava, ou Marta estava, né? Quem sabe Jesus não estava vendo a porta da onde Maria saía da cozinha, e aí Maria aparecia lá, aí de cheio via
ou Marta aparecia lá e de cheio via Maria, sua irmã, prostrada lá. E acenava para ele. Vem cá. E ela que nada. Ela disse, eu não vou deixar. Irmão, eu penso essas coisas. E que pode ter acontecido. Quem sabe lá, no cantinho da porta lá, Marta apontava, acenava para Maria e dizia, vem, tem muita coisa para fazer, né? Aquele gesto que mulher faz, tem muita coisa para fazer, vem. Fica aqui. Ela ouvia a sua palavra. Oh, irmão, pare pelo amor de Deus. Quem sabe a sua alma está sedenta de Deus, está faminta de Deus, mas você nunca para. Ah, pastor, mas Deus sabe que eu tenho que correr atrás das coisas. Deus sabe que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Deus sabe que não sobra tempo. Ah, para receber o din-din, sobra tempo. Para trabalhar, sobra tempo. Para dormir, sobra tempo. Agora, para servir a Deus, não sobra. Isto é desculpa esfarrapada. Se a gente quiser, nós somos o senhor do tempo nosso, da nossa vivência. Você sabia que nós somos mordomo do tempo? E que dízimo não é só em dinheiro, dízimo também é o dízimo do tempo. Se é 24 horas, pelo menos o dízimo do tempo, 2 horas e 40 minutos, a gente deveria dedicar-se a Deus. Dízimo também é do tempo. Mas quem faz isso todos os dias, rigorosamente? Não. Então isso aqui é muito sério. Eu estava meditando hoje, fiquei o dia todo meditando nessa palavra, vendo aqui a atitude de Maria. Ela senta-se aos pés de Jesus e ela ouve a sua palavra. Nós estamos diante de uma geração que, o culto começa, quando está louvando, está cantando, a pessoa extravasa. Ixi, ela faz festa, ela gesticula, se precisar planta bananeira, corre para lá, corre para cá. Mas na hora da palavra, dá uma inquietação, dá uma vontade de ir embora. E aí começa a ficar olhando para o relógio. Mas o culto não vai terminar hoje não. Que culto, espada, comprido e chato. Ai meu Deus, enquanto estava cantando, quer ver? Traz uma cantora de nome aqui para você ver. Enche isso aqui. Mas traz um pastor para dar um estudo da palavra. Irmão, é uma noite de estudo da palavra. As pessoas não vêm, não querem ouvir. Esta é a nossa geração. Esta é a nossa geração que não tem fome de Deus, que não tem sede de Deus. Eu acho estranho a nossa geração. Veja bem. E aí me leva a perguntar para você e para mim também. Eu sou uma Maria ou uma Marta quando trata do meu relacionamento com Jesus? Eu pergunto para você, você é uma Maria ou uma Marta quando trata do seu relacionamento com Jesus? Qual das duas você é? Marta ou Maria? Aquela que só serve, mas não tem comunhão. Aquela que só serve, mas não tem amor para com o seu Senhor. Não tem amor. Isso aqui é muito sério. O quarto tópico: não dá para dar atenção para Jesus com a vassoura na mão. Que isso, pastor? Não dá. Chega um visitante da sua casa, aí você pega uma vassoura e começa a esfregar lá o chão, ou vai lá para a cozinha. Irmão, não dá para dar atenção para Jesus com uma vassoura na mão. Olha para cá,
A Bíblia diz que você, que eu, que nós não podemos servir a dois senhores. A Bíblia diz: ou você se dedicará a um e desprezará o outro, ou você vai se dedicar-se ao outro e deixar aquele. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon quer dizer riquezas, bens materiais. Tem gente, irmão, que faz-se escravo por conta própria. Ele é um escravo do materialismo. Escravo do materialismo. Às vezes é aposentado, escute bem isso, e ganha bem, mas diz o seguinte: eu quero fazer uns biquinhos. Irmão, você não sabe onde faz os biquinhos aí, não? E aí ele pega uns 4, 5 serviços. É ganancioso. Paulo nos aconselha dizendo: acomodai-vos às coisas humildes e não às coisas altas. Paulo escreveu dizendo: nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E ele diz: tendo pois o sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas aqueles que querem enriquecer se traspassarão, disse Paulo, com muitas dores, e pode cair no laço do diabo. Isso é muito sério. Então, não dá para dar atenção para Jesus com a vassoura na mão. Olha o verso de número 40. Marta, porém, andava distraída. Marta andava o quê? Distraída. Jesus na sala, olha a cena. Maria prostrada aos seus pés, ouvindo a sua palavra. Mas o verso de número 40 diz: Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Não diz que ela estava fazendo almoço aqui. Evidentemente que aquela hora não era hora de almoço, mas em muito serviço, ou seja, em muitas ocupações. Por quê? Materialista. Tem irmãs que levantam. Eu me lembro de uma irmã, nós fomos pastor na cidade de Macaubal, uma cidade interiorana, bem próximo, ou quase próximo à cidade de São José do Rio Preto. E tinha uma irmã que morava assim, aqui era a igreja, nós morava no fundo da igreja, e ela morava no quarteirão seguinte. E eu tinha, das 5 às 6 da manhã, oração. Com os irmãos que podiam vir, os aposentados, a gente tinha das 5 às 6 da manhã oração. Esta irmã que morava bem na esquina, quarteirão seguinte, era a esposa do irmão Aparecido. O irmão Aparecido era o guitarrista da igreja, bem dedicado. Muitas vezes ele chegava para mim e dizia: pastor, conversa com a minha esposa. Eu nunca vi uma mulher trabalhar tanto. O móvel está limpo, ela fica lá 10 vezes no dia limpando. Eu me lembro que a gente abriu o portão da igreja para receber os irmãos. Era 5 da manhã, eu vi a esposa do irmão Aparecido lá no meio da rua, varrendo o asfalto. Meu Deus, varrendo o asfalto. Tinha eu não sei, como é que chama isso? A pessoa que não pode ver um papel, uma poeira, uma coisa que, tem até a fobia. É perigoso morrer. E a gente aconselhava aquela irmã: para que isso? Ela ainda trabalhava numa empresa, chegava, ia lavar toda a casa. Era 8 horas, estava com a mangueira na mão, lavando até o asfalto. Falou: mano, não aguento tanto gastar água, pagar a água que a minha esposa gasta. Sabe o que aconteceu? 2 meses, apareceu um tumor no seio daquela irmã, câncer. Com 2 meses, ela se foi. E foi numa situação precária, duvidosa quanto à salvação.
porque só ia mais em culto de Santa Ceia. Pessoa dedicada ao materialismo. A gente tem aqui, irmão, essa instrução para mim e para você, que não dá para dar atenção para Jesus com a vassoura na mão. E quando eu preparava essa palavra, eu me deparei lembrando desse acontecimento verídico. O que aconteceu? O irmão Aparecido, viúvo, casou com uma outra que não perdia um culto na igreja. Sabia que às vezes Deus tira a quem está atrapalhando a sua vida e coloca alguém decente, que teme a Deus? O irmão não perdia culto, aí Deus preparou. Ele falou: pastor, eu posso casar de novo? Sou viúvo. Casou, fizemos o casamento dele. Eu já tenho, gente, tantas experiências de pessoa que corre desnecessariamente atrás de coisas materiais, bens, e nunca consegue ter nada. E outros que são fiéis a Deus, dedicados e operosos nos trabalhos do Senhor, na adoração, na oração, e que trabalha muito menos, mas prospera mais. Mas que negócio é esse? Por que trabalha bem menos do que os demais e prospera mais? Porque é uma pessoa dedicada a Deus, é uma adoradora. Pastor, tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Mas o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6 e o versículo 33? Jesus falava de coisas materiais, como veste, alimento, tá? Provisão para a sua vida material. Mas Jesus disse: antes de vocês ficar correndo atrás dessas coisas, e meu Pai sabe que de todas elas vocês precisam, aí ele aconselha dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, quais são as demais coisas? Vê aí você no verso 30, no verso 31, no verso 32. Fala de coisas materiais, de coisas que nós precisamos. Mas olha para cá, que enquanto você está buscando o reino, Deus te acrescenta todas essas coisas. Gente, vamos aprender com Maria, vamos nos relacionar com Jesus. E Deus me manda te perguntar: como está o seu relacionamento com Jesus? Como está a sua intimidade com Jesus? Maria era íntima, estava aos pés de Cristo. Mas eu me deparo com o verso 40, quando, ao contrário disso, diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aí, irmão, os acenos não deu resultado. Ela: vem ajudar. Quando ela viu que Maria não saía de lá, o que ela faz? Verso 40, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Ou seja, Marta se sentiu incomodada. E ela, isso aqui é uma discreta e uma indireta para Jesus ao mesmo tempo. Não te importa? Ou seja, o senhor não está observando isso? Que eu estou lá só fazendo serviço, isso e aquilo, e Maria, desde o momento que o senhor entrou aqui, ela está prostrada aí, não faz nada? Não te importa que minha irmã me deixe servir só? Aí ela até dá uma ordem para Jesus. Olha o que ela diz, as últimas palavras do verso 40. Dize-lhe, pois, que me ajude. Olha aí, queria obrigar. Sabe que tem gente que é materialista, que só está quedado nas coisas materiais, e que aí quer te induzir: desse jeito você não vai prosperar, você não sai da igreja. É assim que prospera crente igrejeiro.
A prosperidade é um dom de Deus. Quando Deus vê que você está priorizando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus acrescenta. Você trabalha pouco, mas ganha muito. Mas não estou entendendo. Eu não trabalho nem 8 horas, Deus está me prosperando. Por quê? Porque você não esquece de buscar o Senhor dos céus. Isso aqui é tremendo. Eu estou caminhando para o final. Preste atenção. É uma questão de prioridade. E Marta priorizou a cozinha e a vassoura. Maria, adorar o mestre. E olha, verso 41, o quinto tópico. Eu estava aqui meditando, irmão, que há dentro de nós uma Marta e uma Maria. Pastor, mas não tem jeito de só deixar a Maria lá? Não tem. Porque você é um ser material. Terreno, terréqueo, terrestre. Tem jeito. Então dentro de nós tem uma Marta e tem uma Maria. Parece que uma está se opondo à outra. Não vê aqui Marta dizendo: Senhor, não dá para o Senhor falar para Maria vir me ajudar? Por quê? Porque dentro de nós tem uma Marta e tem uma Maria. E eu pergunto, quem vai ganhar essa competição? Quem vai ganhar? Verso 41, diz assim: e respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Não é que arrumar a casa não é obrigação, não é uma obrigação da mulher. Claro que é. Mas o momento era desnecessário. Jesus não chegou ali, põe, a gente lá no interior fala, né? Põe mais um pouco de feijão na panela. Nós estamos chegando, queremos comida. Jesus não chegou assim, não. Ele dá aqui uma lição para Marta. Marta, Marta, estás ansiosa, diz irmão, que estão presos com muitas coisas susceptíveis, transitórias, passageiras, coisas banais desta vida. Eles se prendem tanto. Paulo diz que aquele que milita legitimamente não se embaraça com negócios dessa vida. Quantos crentes embaraçados por aí? Por quê? Porque não consegue se liberar para Deus como fez Maria. Ele não tem momento para orar, não tem momento para ler a Bíblia, não tem momento para vir na igreja, e ainda diz: Deus sabe que não sobra tempo. Pior que ele sabe mesmo. Ele sabe que você não sabe dar prioridade para ele. Não tem gente aí que fica aí assistindo a semana toda o tal do Big Brother? Poderia estar no culto, poderia estar lendo a Bíblia. Hoje tem gente querendo estar lá no shopping. Não poderia ir num dia que não tem culto? Já visto, tem 2 cultos por semana. Será que não daria para... Não, ele quer ir no domingo, que é o dia do Senhor. Gente, isso aqui, olha, Jesus aqui diz: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. E o último tópico, e eu finalizo aqui, verso de número 42, um coração quebrantado e disposto a servir ao Senhor. Maria, que escolheu a melhor parte, largando tudo, casa, cozinha, vassoura, largando tudo para servir a Cristo. Olha o que diz o verso 42. Mas uma só é necessária. É uma continuidade do verso anterior, verso 41, quando ele diz para Marta: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Você está vendo que é uma só? Serviço vem depois. Tem gente que diz: primeiro família, depois Deus. Não,
Primeiro Deus, depois família. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro Deus, depois o trabalho. Porque se eu não depender dele para me dar saúde para trabalhar, tem gente que trabalha tanto que chega tão cansado e às vezes trabalha por conta. Ele quer fazer o serviço de 10 homens, ele sozinho. Aí chega arrebentado, seu besta. Você vai morrer fora do tempo, vai deixar a mulher bonita e ela vai casar com outro que vai levar ela no cinema que há muito tempo você não leva. Você trabalha tanto que não tem tempo nem para usufruir com a sua esposa, com a sua família. Aí morre, ela tem vontade de ir no cinema, nunca foi, nunca conheceu. Ela casa com outro e pelo menos a cada 2 meses ela vai estar lá no cinema, vai lá no shopping numa hora que não tem culto. Vai lá, seu besta. Então pare com isso. Jesus disse, mais uma só. As mulheres gostaram, viu? Mudou o astral aqui, né? Mais uma só é necessária. E Maria escolheu. Olha o que Jesus, ele fecha as cortinas dessa palavra. Na verdade aqui, Jesus estava ensinando. Jesus não estava pregando. Ele estava ensinando. Por isso que Marta estava aos seus pés ouvindo a sua palavra. Ele não estava dando um sermão para pecador. Ele estava ensinando. Quem sabe acerca de prioridades. De você dedicar-se mais às coisas de Deus, às coisas espirituais. E aí ele fecha as cortinas dizendo, mais uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, não vou dispensar ela da onde está não para ir para a cozinha, porque ela escolheu a melhor parte. Irmão, escolhe a melhor parte. Não tem coisa mais maravilhosa nesta vida do que servir a Deus. Não existe coisa mais maravilhosa. É uma questão de prioridade. Jesus não condenou Marta aos serviços domésticos porque estava... Não era momento para isso. Tem gente que diz, não, sabe, irmão, ainda que você tenha que pegar a vassoura de madrugada para limpar a casa, não abra mão do culto. Venha para o culto. Mas eu tenho que lavar roupa. Eu conheço irmãs lá no interior que lavava a roupa depois do culto. Trabalhava com o esposo na roça. A Ruth fazia isso. Eu era pastor, eu subia num caminhão de pau de arara. Talvez vocês nem sabem o que é caminhão de pau de arara. Nem teto tinha o caminhão. A gente pegava na época de frio, a gente pegava um vento, a gente amarrava um pano assim, só deixava quase que os olhos para fora. O giano lá no interior, e a gente ia capinar laranja, apanhar algodão. E a gente chegava, a Ruth tinha tanta coisa para fazer, irmão. E lavava roupa até depois do culto. Irmão, você não sabe o que é abrir mão das coisas para servir a Deus. Ele diz, olha, Marta escolheu a boa parte. Ou seja, então o que Marta estava fazendo não era boa. Era necessário. Mas em outro momento, ele diz, eu não vou privar Maria desse momento de estar aos meus pés. Por quê? Porque Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Fica em pé. Como ter o coração de Maria, vivendo no mundo de Marta. Você já pensou, irmão? O mundo que nós estamos vivendo, eu já disse, um mundo consumista. Um mundo, sabe, que você tem que... Agora, você não pode esquecer, olha para cá, que dentro de você tem um homem espiritual. Você sabia que nós somos trino? Há uma triunidade em nós. Pastor, não sabe? Triunidade, sim. O homem é composto de corpo, alma e espírito.
Você tem um espírito, uma alma que é sedenta por Deus, um espírito que está anelante por Deus. Então preste atenção, como ter o coração de Maria vivendo no mundo de Marta. Esse mundo que nós estamos vivendo. Quando eu vejo mulher, às vezes até ligando para minha esposa, eu queria, mas não está sobrando tempo. Às vezes eu ligo para alguns, pastor, não está sobrando tempo. E você vê eles zanzando por aí. Alguns até são até aposentados e diz que não tem tempo para servir a Deus. Eu conheço uns, como eu já disse, que é aposentado e ainda está cuidando de prédio. É síndico de prédio. É uma fome, sabe, por uma ganância que eu nunca vi igual. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Mas olha para cá, Ele tem o melhor para você. Eu quero orar nesse momento. Você que deseja vir diante do altar. Pastor, essa palavra falou comigo e eu gostaria de receber uma oração. Saia do teu lugar. Venha à frente. Pastor, Deus falou comigo, eu quero me achegar mais a Deus. A Bíblia diz lá, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu quero me achegar mais, eu quero estar mais perto do Senhor. Pastor, porque a Bíblia diz lá em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu quero fazer isso, pastor. Então saia do teu lugar e venha. Venha depressa. Venha adorando, venha glorificando. Venha. Sai do teu lugar. Estou esperando você aqui. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter medo. Jesus tem refrigério para você. Jesus tem milagres para você. Pastor, mas eu estou precisando de um milagre. Busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas, não somente o teu milagre, a tua vitória, a sua porção de cada dia. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tem mais alguém que quer se colocar diante do altar do Senhor para dizer para Ele: eu estou aqui, Senhor, eu me entrego a Ti, tal qual como Maria, quedada aos seus pés, prostrada aos Teus pés. Eu estou aqui, Senhor, para Te servir, porque agora eu entendo o porquê eu tenho que escolher a melhor parte. Saia do teu lugar. Nós vamos orar. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Querido Deus, em cuja presença sua nos encontramos nesse momento. É o Senhor que conhece essas pessoas que estão diante do teu altar, toda dificuldade que elas estão enfrentando, mas não é tão somente elas, todas as pessoas que estão nesse culto hoje aqui. O Senhor sabe qual é a pedra de tropeço que está impedindo esta pessoa de servir ao Senhor, de se liberar para Deus. Pai, vai removendo as pedras, vai tirando os embaraços, vai tirando os empecilhos. Libere esta pessoa para Te servir. Todos os embaraços desta vida que tem prendido esta família, esse casal,
esta jovem, esse adolescente, Pai, que caia por terra agora todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Pai, no nome de Jesus, tal qual como Maria, que nós possamos estar prostrados aos teus pés, sempre dispostos a estar na tua casa para ouvir a sua gloriosa e sacrossanta palavra. Abençoa a cada irmão, a cada irmã presente nesse culto. Abençoa todos os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.